bem-vindos, esse é o canal Assessorando com Leandro Almeida e no vídeo de hoje eu vou te transportar para um tema bem interessante que é transporte dentro do Simples Nacional. Antes de iniciarmos nosso tema, eu quero falar que é muito importante compreender que na legislação nós temos uma hierarquia da norma. Na hierarquia da norma tributária nós temos as normas constitucionais, onde está a nossa Constituição Federal, normas infraconstitucionais, na qual está as leis complementares, e normas infralegais. As leis complementares, elas precisam estar em harmonia entre elas, para que nenhuma venha se sobrepor, né? Então nós temos a Constituição Federal e logo abaixo nós temos as leis complementares. Para o ISS nós temos a Lei Complementar 116 de 2003, para o ICMS nós temos a Lei Complementar 87 de 1996. E aqui é muito importante dizer que os municípios e o Distrito Federal, quando em relação, né, ao ISS, ele tem que estar harmônico, né, com a Lei Complementar 116, que tem uma lista de serviços ali e regras de maneira geral do tratamento, da forma de tributar do ISS. Então, legislações municipais têm que estar ali homogêneas com a Lei Complementar 116. Por outro lado, a Lei Complementar, a Lei Candir 87 de 1996, ela dá um respaldo de maneira geral ali sobre o ICMS, na qual os regulamentos de cada estado e do Distrito Federal têm que estar ali em consonância também, harmônico, sempre harmônico, tá? Constituição Federal, Lei Complementar e ali as leis complementares municipais, legislação municipal para o ISS, regulamentos, leis, decretos para o ICMS, todos de maneira harmônica. Nós vamos trabalhar aqui com um mapeamento que eu fiz das atividades de prestação de serviço de transporte, né, de pessoas e de cargas. Então, eu fiz um mapeamento ali, separei pelos modais, separei pelo tipo de serviço, e eu quero começar aqui pelas atividades, são 3, tá? Que são impedidas de serem trabalhadas no Simples Nacional. E o que essas atividades têm em comum? Elas são transporte de passageiros com itinerário fixo, intermunicipal e interestadual. Então você já sabe que essas 3 atividades aí não pode participar do Simples Nacional. No nosso segundo exemplo, nós temos o modal ferroviário. A primeira aqui, transporte ferroviário de carga, tem a incidência do ICMS, competência estadual. Os outros 2 serviços de competência municipal, eu chamo atenção aqui para o transporte metroviário, na qual ele participa do Simples Nacional por possuir características de transporte urbano ou metropolitano. No próximo exemplo eu quero trazer aqui um modal, que é o transporte dutoviário de competência estadual, portanto o ICMS. Forma de tributar, quem é enquadrado aqui no parágrafo 5º do artigo 18 da Lei Complementar 123, é o seguinte: ele se enquadra no anexo 3 de prestação de serviço, só que você tira o ISS do cálculo e insere o ICMS. Tá? Em tese fica um valor mais baixo ali, porque o ICMS ele tem uma alíquota menor no Simples Nacional do que o ISS. No próximo exemplo nós temos o modal aéreo, transporte de passageiro e transporte de carga. O transporte de carga ele é de incidência municipal. O transporte de passageiro aqui ele também é municipal. E eu quero chamar a atenção o seguinte: você poderia perguntar, mas por que ele é municipal e não estadual? Então, se você perceber, nós consignamos aqui, eu escrevi a palavra concomitante no primeiro e no segundo. O transporte aéreo de passageiro regular e outros serviços de transporte aéreo, eles estão ali com a palavra concomitante. O que significa isso? Significa que toda vez que você ver essa palavra concomitante ali, ou que uma prestação de serviço de transporte for concomitante, significa que ela pode ter atividade permitida e atividade impeditiva ao mesmo tempo, no mesmo KNAI. Não me pergunte por que isso acontece, porque poderia ali eles separarem por código e resolver o problema, com um ponto final sobre isso, mas é assim que está na legislação. Então o que acontece? Você pode ter uma atividade ali intermunicipal, interestadual, com itinerário fixo.
aí cai naquela regra de impedimento. Então, se você tem essas características, você está impedido ao Simples Nacional. Agora, se ela tiver outras características na qual a legislação permite, aí você pode optar pelo Simples Nacional e está explicado por que a competência é municipal e não estadual. Seguindo, nós temos o modal aquaviário aqui de transporte de carga. Tem um aqui concomitante também, você pode perceber ali que o último tem essa atividade concomitante, mesma regra. Lembrando que a regra é serviço intermunicipal, interestadual com itinerário fixo, fica proibido ao Simples Nacional. E por essa razão você pode perceber aqui na tabela que o último KNAI aí, né, que eu demonstro, se for de passageiro, ele vai ter incidência do ISS justamente por essa explicação. Próximo exemplo, continuando no modal aquaviário, nós temos aqui o tipo de transporte de passageiro, né? Temos atividades concomitantes aqui também, está marcado aqui para que seja observado ali. Mesma regra, né? Ele pode ser permitido ou não, baseado naquilo que eu já falei. Temos atividades com incidência do ICMS, com incidência do ISS. E olhem quem apareceu aqui na tabela do meio, a tabela A. Sim, tem 3 atividades que podem ser permitidas ao MEI. O interessante de falar aqui das atividades concomitantes ali, que pode ser permitido ou não, as atividades, quando verificadas ali que são permitidas ao Simples Nacional, não corre aquele risco de ter impedimento, ela pode inclusive ser MEI, né, em alguns dos casos aqui. Seguindo os nossos exemplos, nós temos o modal rodoviário, transporte de passageiro, então nós temos aqui atividades com incidência do ISS e do ICMS, temos aqui também atividades concomitantes, é preciso observá-las, temos aqui 3 atividades que são permitidas ao MEI da tabela A, ao MEI clássico, né? Quero chamar atenção aqui para o transporte escolar, na qual você pode ser, inclusive pode ser MEI, mas ele é concomitante também. Quando é que ele seria impeditivo ao Simples Nacional? Aquela regra que nós falamos. Se o transporte, por exemplo, escolar tem um itinerário fixo e ele é intermunicipal ou interestadual, né, aí está impedido ao Simples Nacional. Não obedecendo essa regra, ele é permitido ao Simples Nacional, inclusive pode ser MEI. No próximo exemplo eu trago uma situação aqui bastante interessante, porque na legislação estadual, geralmente nas legislações estadual, fala que o transporte de valores ele tem incidência de ICMS. Mas olha aqui, a atividade de transporte de valores com incidência do ISS de competência municipal, conforme artigo 18, parágrafo 5º-C, no inciso 6º, cita serviço de vigilância. E o que isso significa? Você está fazendo um transporte ou serviço de vigilância? Na verdade, você está fazendo uma escolta armada. Então, a legislação aqui do Simples Nacional vai entender que escolta armada é serviço de vigilância e, portanto, tem que ser tributado nesse modelo, nesse anexo, ou seja, no anexo 4. No próximo exemplo, nós continuamos aqui no modal de transporte, agora de cargas, e olha quem apareceu. Nós temos aqui 4 atividades, 2 delas com incidência do ISS, 2 com incidência do ICMS, mas o interessante aqui é o seguinte, todas elas podem ser MEI, o MEI clássico, o MEI da tabela A, e também o MEI da tabela B. Quem é o MEI da tabela B? O transportador autônomo de carga municipal, transportador autônomo de carga intermunicipal, interestadual e internacional, transportador autônomo de cargas de produtos perigosos ou transportador autônomo de cargas, mudanças. Então vamos falar um pouquinho mais aqui do MEI caminhoneiro, né? o MEI autônomo, na qual ele tem algumas diferenças do MEI tradicional. Conforme o artigo 18F da Lei Complementar 123 de 2006, incluído pela Lei Complementar 188 de 2021, o transportador autônomo de carga inscrito como MEI nos termos do artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, terá as seguintes situações. O que difere do MEI tradicional? A receita bruta anual é de R$ 251.600, a contribuição para o INSS, enquanto o MEI tradicional é 5%, o MEI caminhoneiro contribui com 12%,
Empresas de início de atividade não muda muito, tá? É o mesmo critério para empresas do Simples Nacional, inclusive do MEI tradicional ali. Por exemplo, você tem uma empresa que você abriu em 17/7/2022. Portanto, você tem 6 meses ali. E veja, o fato de você abrir no dia 1º, 17, 30, não fraciona o mês. Significa que você terá um mês inteiro ali. Se você abrir uma empresa no dia 30, ele vai contar um mês inteiro para efeitos de INSS e para efeitos de cálculos tributários ali. Para que serve essa proporção? Para saber se você estourou ou não ali o limite. Vamos falar sobre documento fiscal aqui. Então, nós sabemos aqui que o ISS é de competência municipal e quais são os documentos que você vai apresentar ali. Nota fiscal de prestação de serviço. Pode ser também bilhetes, né, de passagem, enfim, vai depender ali do que o município onde você está, onde está constituída a empresa, né, onde você presta serviço, onde há incidência do tributo, quais são as regras e qual é o documento que você vai ter que gerar, tá? Já o ICMS, eu peguei um exemplo aqui do estado de Minas Gerais, também é a mesma coisa, vai depender ali do que o estado ele te obriga em razão de acessórias ali. Então, qual que é o documento fiscal que vai respaldar a sua atividade? Então, por exemplo, o estado de Minas Gerais, no seu anexo 5, eu trago um exemplo aqui do conhecimento de transporte eletrônico, tá? Que vai ser utilizado por qualquer transportador rodoviário. Esse conhecimento de transporte, ele substitui o modelo 8, 9, 10, 11, 26 e 27 são alguns dos elementos que eu trago aqui. Então, aquele modelo manual que antes nós tínhamos foi substituído por esse modelo eletrônico que é o CTE. Também temos o DACT, né, que é o documento auxiliar do conhecimento de transporte. Enquanto o documento ele é eletrônico, o CTE, por exemplo, ele é eletrônico, nós temos o documento que pode ser impresso para acompanhamento de cargas, que é o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico. O mesmo exemplo serve para o bilhete de passagem eletrônico, o BPE, que substituiu aí os modelos 13, 14, 16 de bilhetes rodoviário, aquaviário e ferroviário. O BPE também tem um documento auxiliar que pode ser impresso para acompanhamento. Também temos o modelo de conhecimento de transporte eletrônico de outros serviços e também o seu respectivo documento auxiliar, que substitui o modelo 7, né, nota fiscal de serviço de transporte, ou seja, outros serviços ali. Então há uma substituição de maneira geral. Eu trago outro exemplo aqui também, logo na sequência, que é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, que também tem um documento auxiliar. O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais substitui o Manifesto de Carga modelo 25. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante. Esses documentos eletrônicos, aqui que eu dou exemplo do estado de Minas Gerais, é o seguinte: ele é digital, ele é eletrônico, ele é um XML. E o documento auxiliar é o documento que pode ser impresso. Aí você pode me dizer assim, mas não é a mesma coisa? Então eu deixei de ter um documento impresso, passei um documento digital, mas eu posso imprimir ele? Não, não pode. Esse documento auxiliar é um formato ali que você pode imprimir para conferência e acompanhamento das informações ali do transporte ou do bilhete. Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha colaborado com você de alguma maneira, tá? Te espero nos próximos vídeos e fica com Deus.